Shalom a todos e bem-vindos ao nosso canal. Chamo-me Alberto Iacovi e desde já Shabbat Shalom e que Deus vos abençoe. Atenção, pessoal, eu quero chamar sua atenção para esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo a nível de conhecimento e de conscientização sobre Israel. Eu assisti um vídeo de um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e esse pastor adventista ele falou algo que me chamou a atenção, que na época do Holocausto, do regime nazista, muitos judeus foram buscar abrigo, ajuda e até mesmo aceitaram Jesus, a Cristo e Yeshua em muitas igrejas. Dentre essas igrejas, uma delas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando deu-se início à perseguição contra os judeus, a Igreja Adventista fechou as portas para os judeus. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, naquela época, me refiro naquela época. Alberto, por que você está falando isso? Eu recebo muitas mensagens de adventistas que amam Israel, amam o povo de Israel, têm um apreço pelo povo de Israel. E essas pessoas falam comigo assim, Alberto, olha, na escola sabatina só falavam mal de Israel, que Deus abandonou Israel, que os judeus mataram Jesus, e isso alimenta muito o antissemitismo na mente da criança, de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Então isso é muito perigoso. Então eu vou aqui compartilhar com vocês esse vídeo desse pastor adventista e que esse vídeo sirva de exemplo para você que é adventista, para você que é da Assembleia de Deus, para você que é da Deus e Amor, para você que é de outra denominação, que toda a vida você aprendeu que Deus abandonou Israel, que essa teologia da substituição, de que agora a igreja é o Israel de Deus, isso alimenta muito o antissemitismo e o ódio contra os judeus. Israel precisa de mim e de você, e precisa da igreja, e precisa de todos nós. Aumentou muito o número de antissemitismo contra Israel, principalmente desde o dia 7 de outubro de 2023, que foi um dia fatídico quando Hamas entrou ali na faixa de Gaza, entrou em Israel e levou várias pessoas cativas. E amanhã, domingo, tem um acordo com Hamas e Israel de entregar, né, os reféns para Israel e Israel entregar os terroristas para o Hamas. Eu quero compartilhar esse vídeo com vocês. Já está aqui na tela. Vamos lá. É um pastor adventista e ele foi muito coerente. Foi muito coerente, muito sábio em suas palavras. Eu assisti esse vídeo, confesso que eu me emocionei, fiquei triste também ao mesmo tempo. E depois tem um outro vídeo de um tal de Matusa também, que é um adventista, um ancião. Repito, quando eu falo aqui da adventista, eu me refiro a alguns adventistas que têm isso na mente, de que Deus abandonou Israel. E esse ancião, também que falou contra Israel e etc., lembrando que as palavras dele não representam a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque eu sei que tem adventistas judeus, tem igrejas adventistas, sinagoga adventista. Eu converso com os judeus adventistas e eu respeito muito a Igreja Adventista do Sétimo Dia e também eu tenho um carinho e respeito pela cofundadora da Adventista do Sétimo Dia, refiro-me Ellen White, que inclusive ela abraçou muitos judeus e muitos rabinos se tornaram adventistas do sétimo dia. Eu quero compartilhar esse vídeo, reagir com vocês. Vamos assistir esse vídeo e após você assistir esse vídeo, reflite muito bem quando alguém chega para você e falar sobre os judeus. Vamos lá.
Então veja, o caso dessa mulher, a Sara Frieda. Quando eles vieram pegar ela, a SS veio pegar ela, e então ela falou assim, eu vou me refugiar falando que eu sou adventista, não sou judia. E daí quando ela foi procurar o nome dela nos livros da igreja, a igreja tinha tirado o nome dela do hall de membros. Olha só, ele falou que uma judia, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na época do Holocausto, ela foi buscar ajuda na sua igreja e a Adventista retirou o nome dela de hall de membros da Igreja da Adventista do Sétimo Dia naquela época. Olha Para só. não ter problema, obrigado. Viu? Tinha tirado o nome dela do hall de membros. E ela foi para o campo de concentração, ela morreu de frio. Ela já tinha 80 e poucos anos aí. Olha, retiraram o nome dela de hall de membros e ela foi para o campo de concentração e morreu de frio. Por quê? Porque a igreja virou as costas para ela. E ela tinha 88 camarada anos. chamado William Jokel, ele era adventista por 33 anos. Ele foi líder da igreja. Mesma coisa aconteceu com ele. Quando o nazismo veio, e o nazismo não é uma coisa dos alemães. Nem todos os alemães são nazistas. Isso é Era verdade. um governo que entrou na Alemanha. Certo? É muito errado falar, não, os alemães eram nazistas. Não eram nazistas. Verdade. Verdade. Tá. Então vejam. Quando ele foi pedir ajuda para a igreja falou assim, olha, você é judeu, não é? De natureza? Olha só. Quando ele foi pedir ajuda para a igreja, perguntaram para ele: Você é judeu, né? De natureza, né? Você tem que pedir socorro para os seus irmãos judeus. Ele foi para o campo de concentração, morreu no campo de concentração também. Olha só. Você é judeu. Então você tem que pedir ajuda aos seus irmãos judeus. E ele foi para o campo de concentração e morreu. Um outro caso é Franz Ludwig. Ele era o diretor de comportagem de um campo. E ele era casado com uma judia chamada Frieda. Olha só. Os nazistas vieram, ele pediu socorro para a igreja. Não só não deram socorro, como todos os judeus, que eram centenas que recebiam as lições da escola sabatina da nossa igreja, a igreja cortou de todos, para não ter alinhamento nenhum com eles. A igreja de Berlim, ela não queria remover os seus judeus. Quando veio o pedido de cima para baixo para remover os judeus que pertenciam à igreja, ela não quis fazer isso. A liderança, que era formada por 9 pessoas, falou, isso a gente não vai fazer. Olha só. A gente vai lutar com eles aqui. Então, a ordem de cima é que excluísse os 9 da liderança, então. Olha só. Bom, esse camarada... Olha só. 9 líderes, né, da Adventista não queriam remover o nome dos judeus. Só que os superiores foram lá e falou assim, não, já que vocês não querem remover os judeus, então nós vamos remover vocês. E aconteceu isso aqui, ó. camarada, ele foi... A esposa dele foi para o campo de concentração, ele também foi. Não sabe direito na história se ele foi junto, mas parece que ele foi junto. Eles sobreviveram ao campo de concentração, e ela fala, a coisa mais triste... Olha, ela é uma adventista e o comportou é um adventista, ou seja, no caso ela era judia, né? E ele, o esposo dela, é um adventista comportou. E eles foram para o campo de concentração e ambos sobreviveram. E olha o relato dela, uma judia que congregava na igreja adventista do sétimo dia. que eu passei na minha vida foi os meus irmãos adventistas me recusarem e me abandonarem nessa hora. Deixa eu voltar aqui de novo aqui um pouquinho. Olha só. Na história se ele foi junto, mas parece que ele foi junto. Eles sobreviveram ao campo de concentração, e ela fala, a coisa mais triste que eu passei na minha vida foi os meus irmãos adventistas me recusarem e me abandonarem nessa hora. Ninguém me socorrer. Certo? Essa é uma porta de uma igreja adventista. Preste bem atenção agora. Ó, essa é uma porta da igreja adventista. Gente, conscientização.
não só adventistas, mas a todos, de todas as igrejas, e até a você que não é evangélico, não é cristão, enfim, independente da religião. A igreja, na porta da igreja de Berna, está escrito proibido para judeus. Olha isso. Proibido para judeus. Uma palavra com uma nomenclatura escrita proibida para os judeus. Olha só. Isso está registrado nos anais da história. Isso está registrado nos anais da história. Quando você diz não para o povo judeu, você está negando Jesus. Ah, isso é muito sério, Alberto. Como assim? Jesus era judeu. A nacionalidade de Jesus era judaica. Ah, mas ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Leia o contexto. Não leia só o texto, leia o contexto. O contexto diz que um mundo também o rejeitou. Quando você diz não para um judeu, quando você vira as costas para um judeu, quando você fala assim, Deus abandonou Israel, você está negando Jesus, porque Jesus era judeu. Os discípulos de Jesus eram judeus. Os apóstolos eram judeus. Vocês perceberam o que estava escrito na porta da igreja adventista do sétimo dia, uma placa proibido para judeus? Traz à memória a igreja de Laodiceia. O apóstolo João escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. E o que Jesus estava fazendo na porta da igreja de Laodiceia? Um Jesus judeu. Isso comigo. Ó, eis que estou à porta e bato. Jesus judeu. E se alguém ouvir ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus aqui, batendo na porta, é a representatividade da Torá, dos mandamentos, porque ele é o verbo, ele é a palavra encarnada, ele é a Torá viva que desceu do céu. Então, quando você vira as costas para o judeu, para o povo judeu, você está automaticamente virando as costas para Jesus. Há um ditado rabínico que diz o seguinte: a Torá é comparada a um visitante que está batendo na porta. E os nossos sábios judeus concluem dizendo o seguinte: é necessário abrir a porta para a Torá entrar. Vamos continuar com o vídeo agora. Assistem esse vídeo comigo de um ancião adventista. Olha o que ele vai falar sobre os judeus. Repito, esse ancião, as palavras dele não representam a liderança da adventista em um todo. As palavras que ele vai verbalizar é de responsabilidade dele e não da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque Israel, o Estado de Israel, não é mais o povo escolhido de Deus. Ó, por que que Israel? Primeiro ele fala, por que que Israel e o Estado de Israel não é mais um povo escolhido por Deus? Olha só, palavras carregadas de antissemitismo. Vamos lá, vamos continuar. Existe algum versículo na Bíblia que prova isso para Ele vai citar aqui alguns versículos isolados e vai fazer uma interpretação pessoal, sem base bíblica, sem base de nevoar, dos profetas. Ele vai fazer uma interpretação pessoal, de autoria dele. Vamos lá. você falar esta frase dizendo que Israel não é mais um povo escolhido de Deus? Hum, Quando você lê a profecia de Daniel, capítulo 9, ah, fala das 70 semanas. E diz lá sim. que 70 semanas foram separadas para o teu povo. Hum, A partir desta data, do final das 70 semanas, Israel não seria mais o povo escolhido de Deus, mas sim todas as pessoas que aceitassem a Jesus como seu
Peraí, isso está escrito em Daniel? Isso está escrito em Daniel capítulo 9? Daniel escreveu isso só para deixar você bem informado. Os nossos rabinos, os nossos sábios dizem o seguinte: se todos os sábios das nações do mundo estivessem de cada um lado da balança e Daniel de outro, ele superaria todos. Tratado do Talmud, Ioma 77a. O próprio Daniel não era considerado um profeta, um nave, mas um sábio e um santo homem de Deus. Um sábio. Mas ele viu o que nem mesmo os profetas viram. Tratado de Sanhedrin 93b. Essas palavras de Daniel não tem nada a ver com a rejeição de Israel. Daniel está falando aqui sobre dois contextos. Contexto histórico babilônico, o domínio babilônico, e futuristicamente, que no caso já aconteceu, foi o domínio de Roma, quando Tito toma Jerusalém e vai lá e destrói o Beit HaMikdash. Essas palavras que Daniel está se referindo, ele está falando sobre o primeiro templo que foi destruído e o segundo templo, que 70 anos depois de Cristo, aproximadamente 70 anos, Roma vem, saqueia Jerusalém, coloca fogo e blá, blá, blá. Enfim, isso são as suas palavras. As suas palavras não significa que estão de acordo com o que está escrito no livro de Daniel. Aqui Daniel está falando sobre o Ciro, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao teu ungido a Ciro. Ele está se referindo à Pérsia, ele está se referindo a reinos que no futuro iam dominar o mundo, inclusive Roma. Vamos continuar aqui. O Salvador pessoal. Quando você lê Gálatas capítulo 3, verso 29, diz: todo aquele que é de Cristo é descendente de Abraão. Se você é de Cristo, você é descendente de Abraão. Quem é descendente de Abraão? Israel. E herdeiro segundo. Olha aí, ele acabou de falar aí que houve descendente de Abraão e Israel. Está se contradizendo nas suas próprias Da palavras. promessa. Não importa se você é judeu, se você nasceu em Israel ou não nasceu, mas a partir do final da data das 70 semanas de Daniel, Essas 70 semanas aqui referem-se à destruição do segundo templo e também o retorno dos judeus de Babel, fazendo aliar subida para Jerusalém, para Jerusalém. E também a destruição do segundo templo. terminou no ano 34, lembram? Nas 69 semanas que aconteceu. Nas 69 semanas, Jesus foi ungido como Isso aí é uma teologia antissemita e uma teologia da substituição. Messias. Foi no ano 27 de nossa era. Nas 69 semanas e meia, ele fez cessar os sacrifícios e as ofertas de manjare. No ano 31, Jesus então morreu. Nós sabemos, Jesus ressuscitou. 3 anos e meio depois, o que aconteceu? Aconteceu apredejamento de Estevão. Estavam perseguindo os cristãos. Estevão não era cristão. Estevão era judeu. Estevão no hebraico significa Keter, coroa. Estevão era judeu, ele não era cristão. O cristianismo surgiu 300 anos depois da morte de Cristo. Refiro-me ao cristianismo pagão da Igreja Católica. Depois veio a Reforma Protestante. Após a Reforma Protestante, surgiu várias igrejas, batista, metodista, adventista, presbiteriana e por aí vai, Assembleia de Deus.
Aqui o vídeo dele terminou aqui, não sei por causa de quê, o vídeo dele terminou aqui, mas fica bem claro que as palavras desse senhor aí, desse ancião, é carregada de antissemitismo, que Deus rejeitou Israel, não sei o que, tal, tal, tal. Isso aí, totalmente eu descarto e eu o refuto, porque as suas palavras não representam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Embora muitos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia pregam, sim, mensagens carregadas de antissemitismo contra Israel. Esse aqui é o Matheus Andona, que está na tela aí. Ele vai dar uma aulinha sobre Israel. E será que Deus de fato rejeitou o povo de Israel? Vamos ouvir o Matheus Andona aqui. Códices da Bíblia, os primeiros livros que os cristãos fizeram do compêndio da Bíblia, tanto das escrituras de Israel como dos escritos do Novo Testamento, os profetas ficavam no meio, igual a Bíblia judaica, igual o escrito, a Bíblia hebraica. Os profetas ficam no meio. Depois você tem os escritos. Depois você tem Salmo. Então você tem a Torá, aí você tem os profetas, os 12. Aí depois você tem os escritos. Você tem Salmos, tem Crônicas. E os primeiros códices dos cristãos, quando eles fizeram livros dos judeus, né? A Septuaginta foi, né, mas o códice surgiu já nos primeiros séculos da era cristã. A ordem dos livros seguia a ordem judaica. Então você tinha a Torá, nos primeiros códices. Você tinha a Torá, você tinha os profetas, você tinha os escritos, aí você tinha os evangelhos, depois as epístolas gerais. Pessoal. Olha aí. Você tinha os evangelhos, você tinha Atos, aí vinha as epístolas gerais, aí vinha Pedro, vinha Judas, vinha João, vinha Hebreus, e depois as cartas de Paulo. Por quê? Primeiro que colocando dessa forma, a pessoa que não tinha costume com aquele material ia ler ali os profetas, ia ler aquelas profecias, aqueles anúncios todos, depois elas iam ter contato com os escritos, com os salmos, com as crônicas de Israel, com 1ª e 2ª Samuel, depois eles iam ter contato com o Novo Testamento. Ou seja, logo depois dos escritos viria os evangelhos. Então, não dá aquela sensação que o que você leu lá nas escrituras de Israel já foi cumprido. Quer dizer, Jesus veio e cumpriu tudo que estava lá. E outra, quando eles colocavam as epístolas gerais, principalmente Pedro, antes das cartas de Paulo, qual que era a intenção? Era mostrar para aqueles gentios que a igreja em Jerusalém era a sede, que a comunidade dos judeus crentes em Jerusalém detinha autoridade, que havia uma conexão, algo inseparável dos gentios em relação à liderança de Jerusalém. Essa era a intenção. E depois você tem as cartas de Paulo. Paulo, por natureza, já é mais sofisticado, então gera muita má interpretação que Paulo escreve. Então eles propositalmente colocaram Paulo depois, porque não dava essa chance da pessoa achar que ele estava independente da liderança dos judeus em Jerusalém. Aí surge Marcião, primeiro Valentino, né? Valentino, depois Marcião. O que eles fazem no final do século II? Gnósticos. Anulam Israel, consideram o Deus dos judeus o Deus malvado, o Deus mau, o Deus das categorias mais inferiores, e Jesus é o Deus mais elevado. Então, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que se envolve na criação, que é isso? Porque para os gnósticos, a divindade suprema não se envolve. Olha, observem como surgiu a teologia da substituição, de que Deus abandonou Israel. Ele está mostrando todo gráfico aí, desde os primórdios, que surgiu essa teologia da substituição. Vamos continuar aqui. Com matéria, não. É sublime, não tem contato com a matéria. Assim criam a filosofia e os gnósticos. Aí esses gregos, filósofos, pegam ali, entram em contato com o contexto, com a fé de Israel, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que adaptar. O que eu leio aqui tem que fazer sentido com a filosofia. Então decidiram que o Deus dos judeus era um demiurgo lá, era um Deus malvado, né? E Jesus era o Deus bondoso. Marcião faz uma proposta de Bíblia. Qual foi a proposta de Marcião? Jogou fora o chamado Antigo Testamento,
Dos evangelhos, pegou o que ele achava que era menos judaico, que é o de Lucas, jogou fora os outros, ficou só com o evangelho de Lucas, ficou lá com as cartas de Paulo, jogou fora também as epístolas pastorais, jogou fora das epístolas gerais, jogou fora, ficou só com Paulo e Lucas. Para combater Marcião, teólogos cristãos da época fizeram um códex também, só que incluindo os livros da Septuaginta. Incluíram os outros evangelhos, incluíram as cartas de Paulo. Só que, posteriormente, houve o quê? Primeiro eles fizeram com as cartas, as epístolas gerais, Pedro, na frente. Depois, aquilo foi o quê? Aquilo foi jogado lá para trás. E Paulo veio primeiro. Então, a gente vê que ficou um vestígio, ficou um resquíciozinho daquela mentalidade de Marcião, que os judeus já estavam ali, já passou, o que Deus tinha com Israel já passou. Agora é a igreja. Olha Quando aí, você pega e dá para um gentio o Novo Testamento, com os evangelhos ali, e depois as cartas de Paulo, quando ele começa a ler a carta de Paulo, ele não vê muito vínculo com a igreja de Jerusalém. Porque Paulo tinha um ministério específico e escrevia para uma plateia específica de não-judeus. Então a pessoa cai no erro, a pessoa tem uma tendência de achar que aquela comunidade ali para quem Paulo escreve está desconectada de Israel, está desconectada de Jerusalém. Por isso que também eles colocaram os profetas no final do chamado Antigo Testamento. Eu não falei com vocês que os profetas estavam no meio da Bíblia hebraica? Por que eles foram, reagruparam, colocaram Paulo primeiro, logo depois dos evangelhos de Atos, e colocaram os profetas lá no final do Antigo Testamento? Você acaba de ler ali Malaquias, você já está no livro de Mateus. Por quê? Porque eles queriam dar a intenção para você do seguinte, então tudo que você está vendo aqui, essas promessas todas que você está lendo de restauração, está cumprida aqui com a vinda de Jesus. Ou seja, quando você vê a genealogia de Jesus, você já tem o cumprimento de tudo aquilo que você leu ali atrás. Gente, nada é feito à toa sem intenção. Por isso que eu falo, por que eu estou gastando esse tempo aqui para falar um pouquinho de história eclesiástica para você? Nem é a minha área de expertise, não é aquilo que eu estudo com frequência, mas é para falar para você que tem uma herança que foi retirada, que foi escondida e que cabe a você e a mim lutarmos, Yerushá, essa é a nossa Yerushá, essa é a nossa herança, tem que larecha, tem que lutar, tem que combater, tem que resgatar aquilo que era nosso por direito. O mundo dos crentes dentre as nações tem que resgatar aquilo que era de vocês por direito. E esse tipo de herança tem que ter proatividade, tem que lutar por ela. A esperança na ressurreição, como pilar da fé, foi enfraquecida quando os gentios cristãos, ainda no segundo século, começaram a interpretar a Bíblia com uma base interpretativa baseada na filosofia greco-romana e no gnosticismo. É o que eu falei aqui anteriormente. Deus não se envolve com a matéria, né? Gente, por isso que Paulo escreve que não só o evangelho, mas a religião dos judeus é escândalo para o grego. Porque o grego vai ver um Deus que se envolve no dia a dia do homem. O Deus sublime que cria os céus e a terra me dá ordem que eu tenho que enterrar as minhas necessidades quando eu vou para a guerra, no arraial. Não, isso é escândalo para o grego. O Deus criador do céu, do cosmo, né, como fala em grego. O Deus criador do cosmo. Sublime, o Deus, o ser perfeito, dá ordem para o seu povo, para o povo de Israel, ser circuncidado. Então por isso que o grego via a religião judaica como uma coisa antiquada, como uma coisa, como assim? Isso é mutilação. Né? Essa religião dos judeus é uma coisa atrasada. Eles creem num Deus mundano, num Deus que se envolve com os afazeres do homem, que se importa com a matéria, que se importa. De onde surgiu a teologia da substituição. Filosofia greco-romana. Importa com que os seus servos comem, não comem. Gente, isso não importa não. Deus é espírito. Está preocupado com o espírito, o que você come, não come, o que você faz com o corpo, o que não faz. Isso não importa não, diziam eles. Será? E em seu combate às heresias de Valentim e Marcião no século II, teólogos cristãos aceitaram, né? Até que eles aceitaram, que Marcião rejeitou as escrituras judaicas,
Até que eles aceitaram as escrituras, aceitaram que o Deus de Israel é o Deus criador dos céus e da terra. Teve uma mudança, teve uma melhora muito boa. Realmente combateram Marcião. Porém, eles mantiveram o viés marcionita ao interpretar a eleição de Israel de forma alegórica e espiritual. Esse catapneuma. Olha que interessante. Em relação ao Deus, eles aboliram todo tipo de alegoria. Não. O Deus criador do Gênesis é o Deus de Israel. Yeshua era humano, porque Marcião achava que Yeshua era um fantasma. Ele tinha só um fantasma que se disfarçava de homem. Marcião acreditava que Jesus era um eon, um espírito. Ele não podia ser matéria, porque a matéria é corrupta. Esses pais da igreja não, falaram, não, Yeshua era até da casa de Davi. Falavam. Ele é real, ele era homem. Ele era da casa de Davi. O Deus do Gênesis é o Deus de Yeshua. Só que, em relação a Israel, em relação ao povo judeu, aí a alegoria ficou. A alegoria não foi distanciada. Eles ficaram com a alegorização em relação a Israel. Então, olha só. Sobre Israel, eles anularam todo tipo de literalidade. Tudo tornou-se simbólico. Ou seja, Israel era um símbolo da igreja que viria. A lei era um símbolo da lei de Jesus que viria depois. Aí, pessoal, esse desprezo pelo material em relação a Israel afetou a teologia cristã em alguns conceitos. O pior, na minha opinião, foi a ressurreição. Por quê? Eles começaram a interpretar a ressurreição literal, né, o corpo voltar a viver, como uma coisa ruim. Então, o gnosticismo corrompeu o conceito de ressurreição, porque ele era muito judaico para a época. A ressurreição transformou-se apenas em habitar eternamente com Deus nas alturas, nas esferas mais sublimes e perfeitas, puramente espirituais. É ou não é o conceito que está na cabeça das pessoas hoje quando alguém morre? Quando o justo morre, quando um crente morre, a pessoa vem na cabeça dela o quê? Mais o conceito de ressurreição de Marcião do que o conceito de ressurreição de Oséias. Mais o conceito de ressurreição de Valentim do que o conceito de ressurreição de Paulo. Isso aqui perdurou até os dias de hoje. Ressurreição não é valorizada pelas pessoas porque elas acreditam que ressuscitar nada mais é do que viver para sempre com Deus no reino espiritual do céu. E isso prejudicou muito a fé dos cristãos até os dias de hoje. Então, o que apregoavam ser a ressurreição? Não, a ressurreição que está falando lá é simbólica. Na verdade, ressuscitar significa habitar eternamente com Deus nas alturas, nas esferas mais sublimes e perfeitas, puramente espiritual, sem matéria. Não existe reino de Israel nessa teologia nova. Tudo que você lê ali sobre profecia, repara para você ver. Olha aí. Eles têm os escritos, têm as promessas registradas ali dos profetas, têm as alianças registradas nos profetas e na Torá. Mas quando você lê a história de Israel, quando você pensa no futuro, quando a teologia normativa cristã pensa no futuro, olha só. Não existe reino de Israel sendo restaurado, não existe. Foi o que eu falei no começo. E aquele ancião adventista, ele falou isso aí, ó. Israel, ele falou até o Estado de Israel. Deus rejeitou Israel. É essa teologia, é esses ensinamentos que as igrejas, a maioria, ensinam hoje. Todas as pregações que eu já ouvi sobre teólogos cristãos falando sobre Apocalipse, ninguém fala sobre restauração da linhagem davídica, ninguém fala sobre restauração de Israel como povo, cumprindo os propósitos de Deus. Não. É sempre uma restauração que tem a ver com cumprir alguma coisa e tal, para que a igreja, é sempre condicional à igreja, mas Israel, é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Não existe esse tipo de pergunta entre a escatologia cristã. Então, não existe reino de Israel restaurado, não existem profecias com cumprimento literal. Se tem a ver com Israel, não pode ser cumprido literal.
Este viés antissemita nos processos interpretativos das Escrituras sobre Israel e a Torá floresceu e veio a se tornar a própria definição da identidade teológica cristã. Não estou falando identidade do cristão, estou falando identidade teológica. A identidade teológica foi caracterizada por esse viés aqui, ó. Os judeus erraram e por isso sua eleição e propósito foram transferidos para a igreja. Olha aí. Quando a religião cristã foi criada por Constantino a partir de Nicéia, essa premissa aí que foi a base das decisões e da ordem geral, da sede da igreja, agora em Roma. Você parte do pressuposto que Israel perdeu sua eleição para a igreja. É o que é ensinado hoje. Alguns mais liberais até acreditam que Israel tem algum tipo de eleição, mas está subordinada à eleição da igreja. É verdade. Foi o que Pessoal, precisamos. Foi o que o ancião adventista aí falou aquela hora. Hoje vocês estão em Cristo, a igreja. Meu irmão, isso é papo de antissemitismo. Restaurar. Daí surgiu o conceito de supersessionismo. O que é o supersessionismo? Vem do latim supersede. O que é supersede? Você suprimiu. O reverendo Kendall Solon escreve sobre isso, os tipos de supersessionismo. Ele é referência hoje, até entre judeus messiânicos, entre judeus não messiânicos, sobre supersessionismo. Supersessionismo quer dizer essa teologia da substituição. Ele fala, você tem o supersessionismo primitivo, é aquele estilo Marcião, estilo Lutero, entendeu? Acabou, tá com nada, já era, finito. Você tem um supersessionismo estrutural. Não, eles até têm lá uma eleição ainda vigente, eles até têm propostas a serem cumpridos, mas tudo com objetivos específicos. Não, os judeus tiveram assim, uma importância no passado, mas só para dar Cristo para o mundo. Isso. E outros falam, não, o judeu até tem sim uma importância aí, um plano escatológico de Deus, Deus tem a forma de lidar com eles aí no futuro, né? Supersessionismo tem estrutural e tem econômico. Mas nada deles, nem a lei deles, nem os preceitos deles, nem a cultura deles, nem a tradição deles, nada tem a ver com o cristão nos dias de hoje. Não é relevante para nós. Nada produzido entre os judeus tem relevância para nós hoje cristãos. Por quê? Nós somos num patamar superior, dizem eles. Então joga fora o que Paulo escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é válida para instruir em justiça, para levar o servo de Deus à perfeição. Olha aí que eu estou falando, ó. Instruir em justiça. Lembra que eu abri aqui falando? Por que Ana, Zacarias, Simeão eram considerados justos? Porque cumpriam os preceitos de Adonai da forma correta. Então Paulo fala para Timóteo, a Torá, a Escritura, é útil para instruir em justiça. Olha aí. Para fazer o homem perfeito. Olha aí, aqui encerrou a fala do Rabino Mateus Andona. Eu quero ler para vocês Romanos, capítulo de número 9. Eu estou lendo na Bíblia, versão Bíblia judaica, do Rabino David Starr. Diz assim, o capítulo 9. Digo a verdade. Como alguém que pertence ao Mashiach, o Messias, Jesus, ele falou o seguinte, não minto. Há também a minha consciência dá testemunho governada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Olha o que ele fala, olha o que Paulo fala como judeu. Ele está falando como judeu aqui. Paulo tinha duas cidadanias, cidadania judaica e cidadania romana. Olha o que ele fala no versículo 2. Minha tristeza é tão grande e a dor em meu coração tão constante que eu desejaria pôr-me sob a maldição de Deus e ser separado do Messias. Se isso pudesse ajudar meus irmãos judeus, que é a minha carne e meu sangue. Sim, o povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus. A Shekhinah,
A presença de Deus esteve com eles. As alianças lhes pertencem. Da mesma forma, a outorga, ou seja, a Torá, o Decálogo, os 10 mandamentos, que não são apenas 10, mas 613. A adoração no Beit HaMikdash, no templo, e as promessas deles são os patriarcas e deles, no que respeita à ascendência física, que procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Ou seja, Paulo ele faz aqui um gráfico sobre a sua identidade, a sua nacionalidade judaica, e depois ele fala sobre os judeus, e ele fala que o Messias, Jesus, veio de onde? Dos judeus. Capítulo de número 10. Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração, em minha oração a Deus acerca de Israel, é para a salvação deles, porque posso testemunhar sobre o seu zelo. Olha só isso. Paulo, falando Paulo, posso testemunhar sobre o seu zelo. Para o zelo de quê? Pela Torá, o zelo de Deus. Paulo falou isso aqui na época em que ele escreveu essa carta aqui. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas. Em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas. Olha o que ele fala agora, ó. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Machia. Em outras Bíblias, diz o seguinte, o fim da lei é Cristo. Olha o que Paulo fala sobre os judeus. O capítulo de número 11. Nesse caso, eu digo, Deus não repudiou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Ele está se referindo a Israel. De jeito nenhum. Porque eu também sou judeu, filho de Israel, da semente de Avraham Avino. E ele cita o nome da sua tribo, da tribo de Ben-Rami, da tribo de Benjamim. Aqui quebra esse sofisma, essa falácia da teologia da substituição de que Deus rejeitou Israel. Vou ficando por aqui. Deus vos abençoe na Shalom do Eterno e na Shalom de Yeshua.